Bom dia, bem-vindo mais uma vez à nossa devocional semanal e quero agradecer a Deus pela sua presença, você está comigo no meu canal e compartilhamos um pouco da palavra de Deus. E hoje eu quero pincelar sobre a parábola do bom semeador, a semente que caiu à beira do caminho. E Deus tem falado muito nos últimos tempos sobre a parábola desse bom semeador, uma parábola que Jesus compartilhou com seus discípulos e as pessoas que estavam ao seu redor, sobre como a semente pode dar frutos maravilhosos em nossos corações, bastando para isso que o coração seja uma boa terra, a fim de que essa semente possa germinar e crescer. A semente é sempre a mesma, a mensagem do reino. Jesus, em seu infinito amor, espera nos abraçar e desenvolver um relacionamento íntimo conosco. E a terra é o nosso coração. Se você sente que seu coração ainda não está perfeito, a boa notícia é que o Espírito de Deus é especialista em transplantes cardíacos, digamos assim. Ele está aqui hoje, nessa manhã, para nos ajudar, para te ajudar a encontrar esse caminho da graça. E eu quero que você abra a sua Bíblia na passagem de Mateus, livro de Mateus, capítulo 13, do versículo 2 até o 23. Eu vou ler a versão NVI. E reuniu-se ao seu redor, uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em um terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, e deu boa colheita a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Jesus respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem, será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábola, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Nele se cumpre a profecia do profeta Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mais felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo hoje, mas não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Aí Jesus continua: quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas o sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, essa é o caso daquele que a ouve, ou seja, ouve a minha palavra e entende, e dá uma colheita de 100, 60 e
30 por 1. E olha que interessante, eu quero desenvolver essa devocional com vocês em várias partes. Bem, existem 4 tipos de comparação. A primeira, a semente que caiu à beira do caminho. Segundo, a semente que caiu em meio às pedras. A terceira, a semente que caiu em meio aos espinhos. E a quarta, a semente que caiu em boa terra. Hoje falaremos do primeiro tipo de coração e como transformá-lo. A palavra diz que a semente caiu à beira do caminho se refere à pessoa que não entendeu a mensagem. Então, o maligno vem, arranca essa mensagem do seu coração porque não entenderam a mensagem. E precisamos entender a mensagem. Mas o mais importante aqui é entender por que as pessoas não entendem a mensagem. Já parou para pensar nisso? Veja o que diz nesta passagem escrita em Marcos capítulo 6 e versículo 47. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldades, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou. E eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Eles não entendiam a mensagem porque seus corações estavam endurecidos. Uau! Como assim? Se eram discípulos de Jesus, andavam com Jesus, e acabamos de ler que eles eram privilegiados porque entendiam, porque o coração era aberto. Mas nós devemos entender que Jesus estava treinando seus discípulos com as coisas do reino de Deus e praticando estas coisas do reino de Deus, os milagres e as coisas que o ser humano com seus próprios olhos não entendiam, as coisas espirituais. Os corações podem se endurecer? Claro, sim, infelizmente sim. O motivo mais significativo é por ouvir a mensagem e decidir não cumprir. Vou repetir. Significado é ouvir a mensagem, ou seja, Deus sempre fala aos nossos corações todos os dias, mas decidimos não cumprir. Em Provérbios capítulo 29, no versículo 1, diz assim: o homem que muitas vezes repreendido endurece o coração, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Em Hebreus capítulo 4 e versículo 7 diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, ou não endureçais o coração. Veja o que aconteceu com o Faraó, por exemplo, na história que a gente conhece, já foi televisionada e etc e tal, é um exemplo vivo de uma pessoa que deixou seu coração se endurecer. O que eu quero dizer com isso? Essa aplicação na nossa vida, como vimos, precisamos trabalhar em nossos corações para que ele não seja duro. Para isso, eu quero compartilhar ou propor para você 5 pontos importantes. O primeiro, buscar a Deus. Em Provérbios capítulo 28, versículo 5 diz: os homens maus não entendem a justiça, mas o que buscam o Senhor a entendem plenamente. Então a primeira coisa que nós devemos fazer é buscar ao Senhor, conforme nós lemos agora em Provérbios. Qual a sua disciplina diária de buscar a Deus? Ele anseia te encontrar. Ele é presenteador dos que o buscam. Não esqueça disso. Segundo, peça a Deus o Espírito da revelação, que os olhos do seu coração sejam iluminados. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a você espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. A minha oração também para que os olhos do coração seus e os meus sempre sejam iluminados, a fim de que vocês, ou você, nós todos, conheçamos a esperança para a qual ele nos chamou, a riqueza da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Isso, a referência que eu quero deixar para vocês é no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 17 e o 19, na versão NVI que eu estou lendo, compartilhando com você nessa manhã.
Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Aqui eu citei a passagem bíblica em Colossenses capítulo 1 e versículo 9. Colossenses capítulo 1 e versículo 9. Peça que Deus tire toda a dureza do seu coração e coloque em você um coração de carne. E olha só que interessante, Ezequiel capítulo 18 e versículo 29 até o 32 diz assim: Contudo, a nação de Israel diz: O caminho do Senhor não é justo. São injustos os meus caminhos. Ó nação de Israel, não são os seus caminhos que são injustos? Portanto, ó nação de Israel, eu os julgarei, a cada um de acordo com os seus caminhos. Palavra do soberano, o Senhor. Arrependam-se, desviem-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram e busquem um coração novo e um espírito novo, porque deveriam morrer, ó nação de Israel, pois não me agrada a morte de ninguém. Palavras do soberano, o Senhor. Arrependam-se e vivam. Essa é uma palavra forte. Agora, olha só um pouquinho mais no capítulo para frente, Ezequiel capítulo 36 e 26. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês, e tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca darei um coração de carne. Oxe, isso é uma promessa maravilhosa. Quarto, Atos capítulo 8, versículo 31. Peça a um irmão mais velho para te ajudar a entender as suas dúvidas, trocar experiências. Ninguém tem tanto que não possa receber algo de outra pessoa. Ele respondeu: Como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu redor. Isso é uma história muito interessante. Você pode ler ela desde o início do capítulo. E quinto, entregue a Jesus o seu coração. Provérbios capítulo 23 e versículo 26. Meu filho, dá-me o teu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos. A conclusão que eu quero chegar com você é simples. Quando buscamos ao Pai, pedimos por entendimento da sua vontade, Ele em amor e graça se alegra em nos responder. Por isso, creia que Ele, que tem o espírito de entendimento, te responderá. Nós, porém, não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para que os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Acabei de citar a passagem em 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 12 até o 16. É muito interessante. Encerrando a nossa devocional nesse primeiro tópico, e nas próximas devocionais eu continuarei nos outros tópicos. Hoje nós falamos justamente do que? Da semente que caiu à beira do caminho. Significado que as pessoas ouvem a mensagem e não entendem. Bom, por que as pessoas não entendem? Porque as coisas espirituais do reino de Deus, elas se entendem no Espírito. E o Espírito Santo que nos revela todas as coisas da profundidade da palavra de Deus. O que eu quero que você peça ao Pai, a sabedoria espiritual, para que você venha entender o que está escrito na Bíblia Sagrada, na palavra, nas Escrituras de Deus deixada para nós. O meu desejo é que você seja uma pessoa inteligente, entendida, mas repito, seja uma pessoa espiritual,
para entender as coisas espirituais escritas na palavra de Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, na tua presença nesta manhã, queremos te agradecer por esta devocional, que o Senhor nos trouxe esta palavra para que possamos entendê-la todos os dias. Espírito Santo, Consolador e amigo, ajuda-nos a sermos pessoas espirituais, porque lemos que as coisas da Bíblia, da palavra de Deus, do reino de Deus, só quem é espiritual pode entender as coisas espirituais. Ajuda-nos, Espírito Santo, todos os dias, perdoando os nossos pecados, limpando o nosso coração, renovando a nossa mente e que possamos estudar a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, e é a verdade que nos liberta. Espírito Santo, abrimos o nosso coração nesta manhã para que Tu possa fazer a morada necessária para que cada um de nós possamos nos tornar espirituais e entendermos a Tua palavra. Nós te agradecemos e declaramos um dia abençoado em todas as áreas da nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe e até a nossa próxima devocional.